Olá, estudantes! Sejam bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos da Administração. Eu sou a professora Adriana Franzói Wagner e estou com vocês nesse momento para darmos continuidade às nossas aulas. Nesse momento, trabalharemos com o assunto Administração de Recursos Humanos, parte 2. Então, venham comigo. Neste momento, vimos na aula passada algumas das funções da administração e daremos agora sequência. Sequência no sentido de quais assuntos? Sobre avaliação de desempenho, política de remuneração, salário, sistemas de incentivos, benefícios, promoção e também a situação do desligamento. Sobre a avaliação de desempenho, nós temos que ela atende o propósito administrativo e um propósito de desenvolvimento pessoal e organizacional. Então, tanto pessoal como para a organização. São os resultados da administração de desempenho que fornecem informações para decisões relativas a salários, promoções e também para as demissões. Por outro lado, as informações das avaliações de desempenho podem ser utilizadas para diagnosticar necessidades de treinamento. Muitas vezes a gente se depara com algum funcionário, por exemplo, que não tem a técnica específica para determinada função. Então, por exemplo, nesse momento, o RH ele precisa pensar nessa linha do treinamento e também para o seu planejamento de carreira. Um sistema formal de avaliação de desempenho deve atender, na realidade, os seguintes objetivos. A validação dos métodos de seleção adotados, que ele implantou, aquele setor. A identificação de necessidades de treinamento e desenvolvimento. Então, verificar, de fato, quais são as necessidades específicas para os cargos que eu tenho na minha organização. O desenvolvimento de planos de carreira de acordo com o potencial de cada colaborador. Então, sabemos que o colaborador tem determinado potencial e é naquilo que a empresa trabalhará. Identificação dos colaboradores com as melhores condições para a promoção. Então, de fato, eu tenho X valor para promover naquele semestre. Então, farei essa análise na minha empresa de quem são os melhores profissionais para aqueles cargos que terão a promoção. O ajustamento das políticas de remuneração à contribuição efetiva de cada pessoa, a determinação da contribuição de cada membro para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, eu sei que as pessoas estão ali e todas elas, como nós já vimos em algumas das aulas, estão ali por um determinado objetivo. A classificação dos objetivos das expectativas dos colaboradores e a melhoria do desempenho individual, potencializando as habilidades, o conhecimento, a experiência desse meu profissional inserido na minha organização. Já sobre política de remuneração, nós entendemos que ele é um sistema de recompensas de uma organização que representa um conjunto de instrumentos que constituem a contrapartida da contribuição prestada pelos colaboradores, Ou seja, eu presto um serviço e na prestação desse meu serviço, eu serei pago, Então, inclui, nesse momento, quando a gente fala de remuneração, estão inclusos os salários, os incentivos, os benefícios e tem o propósito estratégico de atrair, motivar e reter as pessoas na minha organização. Quantas vezes vocês se depararam em ouvir, ou até mesmo vocês, mencionando assim, estou em um determinado local, determinada empresa, porque de fato lá tenho tais benefícios, Então, a gente sabe que muitas das empresas utilizam de alguns benefícios para reter o potencial daqueles colaboradores na organização. Já sobre salário, ele é a recompensa mais comum do trabalho dos colaboradores. Ele representa a parcela fixa de seu vencimento, o que inclui o salário base, acrescido de subsídios como alimentação, plano de saúde, transporte e outros tantos que a empresa deseja repassar ao seu funcionário. Um plano salarial eficaz deve ser estruturado com base em 3 tipos de decisões cruciais para a organização, que são o nível salarial médio, que é o nível da remuneração base da organização, ou seja, é o que ela paga a seus colaboradores dos salários altos, médios e baixos. Então, é feita uma média, para verificar qual é a média salarial dessa organização. A estrutura salarial, que é a definição das remunerações para as diferentes funções dentro da organização, que é uma grade de pagamento com uma base e um teto, que é estabelecido para aquela família de funções. Então, lá, eu tenho todos os meus gerentes, então eu tenho a minha linha de gerente de marketing, financeiro, de RH, então ali eu tenho a base de quanto esses gerentes basicamente receberão. E o salário individual, que é a diferenciação do salário para funções similares, dentro da mesma família, dessa que a gente falou como gerentes, e as diferenças de salário entre os colaboradores, que nesse caso são estabelecidos com base em variáveis, como o tempo de serviço na organização, experiência, desempenho, tempo de serviço podendo ser triênio, quinquênio, cada organização tem o seu formato de estabelecer o perfil que ele vai remunerar o seu colaborador. Já para o sistema de incentivos, ele tem o intuito de encorajar os colaboradores e motivá-los a serem produtivos, Então, são incentivos para que esse meu colaborador, ele tenha essa motivação, digamos assim, adicional. Os sistemas de incentivo representam uma parcela significativa da remuneração total, podendo superar, inclusive, o salário base a que ele é pago,
Podem ser individuais, quando estão vinculados ao desempenho do colaborador, né? Um exemplo, volume de vendas que determinado funcionário, determinada equipe fez, né? Nos quais a remuneração se baseia no desempenho do grupo, quando ela é em equipe, tá? Digamos, né, equipe comercial. Esses últimos costumam ser eficazes em equipes em que o desempenho de colaborador não é resultado somente de um dos esforços, e sim, né, da equipe como um todo, de seus colegas. Quando medições objetivas de desempenho não estão disponíveis, as empresas podem utilizar sistemas de pagamento por mérito, nos quais a avaliação dos trabalhadores é feita pelo supervisor, né, imediato podendo ser, que aqui a gente chama do comum, né, a meritocracia, que é o trabalho e o incentivo pela meritocracia. A remuneração variável, ela pode se basear nos incentivos de curto prazo, resultantes de cumprimentos de metas estabelecidas para o mês ou o ano. O mais comum entre as empresas nacionais, por exemplo, são os incentivos de longo prazo, que são os comuns nos níveis mais altos da hierarquia, né? Já os benefícios, eles são recompensas não financeiras, que visam melhorar a qualidade de vida dos colaboradores de uma organização. Podem ser divididos entre aqueles exigidos pela lei e os que são opcionais ao empregador, né? Então, aqueles que são opcionais pelo pagamento da organização. Cada vez mais, os benefícios opcionais tornam-se componente diferencial no sistema de recompensas, contribuindo para aumentar o nível de satisfação dos seus colaboradores, né? Alguns deles, quais são? Planos de previdência privada, por exemplo, plano de saúde, conveniências e serviços aos trabalhadores. E os fringe benefits também estão inclusos aqui. Já a promoção, ela tem um outro viés, tá? Ela é um evento na carreira de um colaborador que levará à alteração das funções desempenhadas à subida na hierarquia da empresa, né? Então, muitas vezes a gente fala assim, o funcionário X ele foi promovido, então já se subentende, né, que ele estará, né, a um passo acima da onde ele está no momento, né, hoje, digamos assim. Pode servir a objetivos como alocar os indivíduos a postos de trabalho para os quais tenham potencial, maior aptidão, ou funcionar como uma recompensa pelo bom desempenho dele, né? Então, ela tem esses princípios, né, como funcionamento. Mas tem que ser cuidado, né, para não obedecer critérios de justiça, né, baseados por méritos, como eu falei anteriormente, né? Porque, caso contrário, outros funcionários que exercem o desempenho, né, e têm aquele mesmo grau de desempenho, podem se sentir prejudicados. Então, tem que ter esse cuidado, ele tem que estar muito bem estruturado, qual é o formato, qual é o percentual de promoções que haverão naquele momento, para que não hajam injustiças e os demais colaboradores não fiquem insatisfeitos. Quando não há vagas disponíveis para realizar uma promoção, transferências laterais também, né, podem manter os trabalhadores motivados e satisfeitos. Essas podem ser usadas para desenvolver os RHs, ao permitir novas experiências e para manter os membros organizacionais interessados e motivados com o seu trabalho. Isso é muito frequente no caso de administradores de nível tático ou operacional. Então, no nível médio ou baixo, tá? Como não existe lugar para todos em níveis superiores, eles são transferidos para outras funções ou regiões, né? Então, por exemplo, eu deixo de exercer meu cargo de gerente mercadológico e passo a ser gerente de recursos humanos. Ou mudo de cidade, tá? Nesse sentido. E o desligamento também é uma das funções da área de recursos humanos, né? E ela tem que ser mencionada nesse processo, nessa aula também, tá? Ele é um processo, então, de redução do tamanho da força de trabalho da organização ou de reestruturação de sua base de competências, visando garantir a satisfação das demandas de um ambiente dinâmico, que são as organizações. Apesar de ser uma decisão muito difícil para os administradores, né, os gestores que estão envolvidos nesse processo, às vezes é necessário reduzir a força de trabalho, seja por desempenho destes, e é considerado ruim. Tá? O desligamento pode ser um processo, né, um momento, por diversos meios. Tá? Então, basicamente, existem a demissão, que é o desligamento involuntário permanente, né, aquele que ocorre de uma forma tranquila, né, simplesmente aquele desligamento, esse momento. Pode ser por suspensão, que é o desligamento involuntário temporário. Pode ser o rebaixamento, que é a transferência de colaboradores para níveis hierárquicos abaixo do cargo atual, né? Isso, algumas vezes, acontece em repartições públicas, né? Tal funcionário está no cargo X e ele é rebaixado, né? Na privada também acontece, né? Mas eu já visualizei, já presenciei em momentos públicos. Da redução da jornada de trabalho pela diminuição do número de horas de trabalho, né, por dia, trabalho, então, em part-time, né, em determinado tempo. Aposentadoria antecipada, que é a oferta de incentivos aos trabalhadores mais idosos para se aposentarem antes da idade prevista, né. Então, lá a empresa pode projetar, por exemplo, uma aposentadoria antecipada, que ele é desligado nesse momento, né, no meio do ano, mas que até final do ano será garantido o seu salário, né. Então, ele tem esse benefício para ele aceitar a aposentadoria antecipada. Pode ser também por compartilhamento do trabalho, que é a alocação de 2 ou mais funcionários que compartilham o mesmo trabalho, tá?
É necessário um processo bem planejado e cauteloso de demissão, pois alivia as tensões e os desconfortos, além de ajudar os funcionários sobreviventes a se ajustar à nova situação de trabalho. Porque, como nós mencionamos, né, às vezes aquele que foi desligado inicialmente, aquele que está na empresa, terá de fazer a função que anteriormente esse colega realizava. Em suma, né, então traduzimos aqui, cabe ao administrador, né, ou gestor responsável dessa área, mas basicamente são os administradores, né, que têm esse perfil, gerir as diversas etapas que compõem o processo de administração de recursos humanos, desde a atração, desde o início, né, desde a seleção da atração desses colaboradores competentes, né, passando pela adequação de suas capacidades, as características do trabalho, né, muitas vezes passando aqui pelo processo de treinamento, e terminando na retenção desses colaboradores comprometidos e satisfeitos. E caso não satisfeitos, né, que não demonstrem o desempenho necessário, eles serão desligados, como nós acabamos de estudar agora. Boa parte das técnicas e instrumentos utilizados na área de RH é caracterizada, né, pela racionalização típica de qualquer processo de administração. As análises que procuram diagnosticar internamente a organização, ou externamente, as tendências, se fazem presentes no ambiente de RH, que são, na realidade, a base para um bom planejamento racional e que são necessários à atividade da organização, cotidianamente. É possível afirmar que os longos anos de experiência, né, de exercício da área de RH nas organizações e as fontes interdisciplinares que influenciam essa área funcional, como a psicologia, a sociologia, têm contribuído para consolidar um arsenal de instrumentos de ferramentas administrativas capazes de atrair, adequar, manter, comprometer, capacitar e, se for necessário, como nós mesmos já entendemos, fazer o desligamento desse funcionário. Ok? Então, deixo aqui para vocês, nessa aula, a fonte consultada da nossa biblioteca virtual, que é a Administração, Teoria e Prática no Contexto Brasileiro. Me despeço de vocês dessa aula. Bons estudos e um abraço. Até mais.